Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso sexto encontro, sexto dia de caminhada, celebrando o mês do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Esse coração de bondade, de amor e de misericórdia. Senhor Jesus, eu quero ter um coração misericordioso. Iniciemos. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje vamos refletir 1 Reis, capítulo 8, versículos 23 e 28. Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Entretanto, Senhor, Deus meu, atendei à oração e às súplicas de vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra rica! Esse é o nosso Deus. Ele é único, Ele é grande, Ele é forte, Ele é imortal, Ele é tremendo, não há outro. E esse Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Ele é um Deus presente, próximo. Ele é um Deus que está aqui em nossa volta, é um Deus que está dentro de nós. Esse Deus, é o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá, é o Pai de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus da aliança, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus com o Senhor Jesus Cristo, é um Deus que se humanizou em Jesus, é um Deus que se fez criança, é um Deus que se humilhou a ponto de estar no ventre de uma humana, no ventre de sua criatura, que é Nossa Senhora. Olha, que Deus grande, que Deus tremendo, que Deus de amor, que Deus de misericórdia. É um Deus que ensina o caminho que devemos seguir, porque não quer que a gente desvie nem para a esquerda e nem para a direita. É um Deus que sabe que temos a cabeça dura, muitos de nós o coração endurecido, enrijecido, e mesmo assim nos ama com amor eterno. Esse é o Deus que nós professamos, que nós acreditamos, que nós amamos, servimos e adoramos. Um Deus que não bastou se humanizar, estar no nosso meio, né? O Verbo que se encarnou, mas que se tornou alimento, pão vivo descido do céu, comida por um mistério de fé para estar dentro de nós, através da Eucaristia. Esse Deus, Ele é misericordioso. E o que é misericórdia? Vamos separar a palavra do latim miserere cordis, coração miserável, coração sofrido, coração que padece. Misericórdia, quando nós falamos, ó Senhor, tem misericórdia de mim, nós estamos traduzindo, ó Senhor, pega os meus sofrimentos, as mazelas, os pecados, os meus ferimentos, as minhas misérias e coloque no seu coração que é grande, bondoso, generoso, que perdoa, que ama, que cura, que renova, que restaura e que faz nova todas as coisas. Isto que é misericórdia. Eu pergunto para vocês, queridos irmãos, algum ser humano pode viver sem a misericórdia de Deus? Algum ser humano é santo e perfeito o suficiente
que não precise colocar as suas mazelas, misérias, defeitos, fragilidades dentro desse coração sagrado, amoroso, bondoso, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê? Impossível, porque somos miseráveis, somos cheios de defeitos, somos incoerentes, somos mesquinhos, somos, queridos irmãos, grandes pecadores. E só nos salvaremos por causa da misericórdia de Deus. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, chama-se colaborar com a graça. É claro que Deus precisa olhar para o meu coração e ver que eu estou tentando, que eu estou lutando, que eu estou buscando, que eu estou abrindo mão das vaidades, das soberbas, das vanglórias, que eu estou abrindo mão da inveja, da preguiça, da avareza, que eu estou abrindo mão da luxúria, da gula, que eu estou abrindo mão da ira. Ele tem que olhar no meu coração e tem que ver que eu estou buscando, que eu estou lutando, que eu estou tentando. O fato de Deus ser misericordioso não nos dá o direito de cruzarmos os braços, não. Ele precisa nos ver trabalhando. Existe uma história de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde ela, numa visão, ela disse assim: vejo o meu Senhor lá em cima numa escada, com os braços abertos e um sorriso lindo nos lábios, dizendo: vem, Teresa, vem para mim. E eu lá embaixo, no primeiro degrau dessa escada, fazendo um esforço para subir este primeiro degrau. E não consegui. E tentava e não conseguia. E eu tentava e eu não conseguia. E disse: oh meu Senhor, quero ir, mas não consigo. E então este Senhor, descendo as escadas com os braços abertos e com um sorriso nos lábios, disse: eu sei, Teresa, eu vim te buscar. Eu vim ao seu encontro, e então o meu esposo me pegou nos braços e me levou para ele. Olha que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Mas Jesus teve que ver o esforço de Teresa, porque isso agrada o coração de Jesus. Olhar para mim e olhar para você e ver que nós não conformamos com o nosso erro, não conformamos com o nosso pecado, não conformamos com os nossos defeitos, não conformamos com a mentalidade deste mundo e que estamos buscando renovar, pela força do Espírito, os sentimentos da nossa alma e da nossa mente. Ele precisa olhar para nós e ver isso. E aí, queridos irmãos, nós é que damos uma resposta de fé, de amor e de espontaneidade. Fazemos isso por amor ao Senhor. E mesmo que a gente passe uma vida sem conseguir, mas passamos uma vida tentando com toda a força do nosso coração, quem vai nos julgar é Deus. Pronto. Esse primeiro momento, eu queria mostrar como Deus é bom e como Ele nos acolhe. Acolheu Pedro, que era traidor, acolheu Saulo, que era um covarde, acolheu os apóstolos, acolheu tantos pecadores. Santo Agostinho foi um grande pecador, São Francisco de Assis foi um grande pecador. Quantas pessoas que nosso Senhor Jesus Cristo acolheu e transformou a vida através deste encontro pessoal que aqui nós estamos tentando cultivar. Encontrar Jesus muda tudo. Encontrar a Jesus muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de agir, muda o nosso jeito de viver. Encontrar Jesus significa dar valor para as coisas do reino e desprezar, e esta é a palavra e ela é insubstituível, desprezar as coisas deste mundo. Porque não, esse mundo não tem nada para nós. Mas eu quis fazer essa introdução, conduzido por Deus, para chegar agora no ápice dessa mensagem. Do mesmo jeito que Deus é misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordioso com o próximo. E é aqui que entra o desafio, a luta, e se de fato nosso coração está em Deus. Isso não é feito de um dia para o outro. Isso é um processo, leva tempo, mas esse caminho tem que ser percorrido por todos nós, porque do mesmo jeito que nós julgarmos, seremos julgados, do mesmo jeito que nós medirmos, nós receberemos a medida. Então, se eu for misericordioso com o irmão, Deus será misericordioso comigo. Lembra? Se eu não perdoar o próximo, Deus também não vai me perdoar. Eu preciso perdoar o outro. Não significa que eu tenho que aceitar os defeitos do outro ou o estilo errado do outro, mas eu tenho que aceitar o outro. São coisas diferentes.
ter paciência com o outro, amar o outro, perdoar o outro, mesmo que o outro tenha defeitos que me firam. E é aqui que eu quero que você reflita comigo. Você tem dificuldade de lidar com pessoas? Tem pessoas que para você é um peso, que para você é difícil? Tem pessoas que para você é complicado viver, conviver, relacionar? Pois é, são essas pessoas que te levam para o céu. São essas pessoas que mostram seus defeitos e suas deficiências, sua fragilidade e sua fraqueza. Porque conviver com gente boa é maravilhoso, mas essa pessoa, ela é para você um exemplo, mas ela não te exige nada. Mas quando você vive com pessoas difíceis, de temperamento difícil, de um gênio difícil, de um relacionamento com essa pessoa, ela é instrumento de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ela mostra e revela os seus defeitos, as suas fraquezas, aonde você deve amar mais, aonde você deve potencializar a sua espiritualidade. Pergunto de novo, você tem misericórdia dessas pessoas? Você já se colocou no lugar delas? Você tem paciência com elas? O que você espera delas, você faz com elas? Não é fácil, né, gente? Pimenta no olho do outro é refresco, né? Mas quando a gente volta para nós mesmos, e isto é o cristianismo, é se colocar no lugar do outro. O cristianismo, muito mais do que uma religião, ele é uma pessoa. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nós temos que imitar. Claro que a igreja é a grande mestra do cristianismo, a grande mestra do Senhor Jesus. Ninguém nessa terra entende mais de Jesus Cristo do que a Santa Igreja Católica, e pelos ensinamentos dela a gente vai conhecendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Igreja Católica é o maior depósito da fé cristã que existe na face da terra, porque ela esteve lá o tempo todo. Meus irmãos, vamos aprender a ser misericordiosos. Para ser misericordioso com o outro, eu tenho que ter paciência com o outro. Eu tenho que ouvir o outro. Eu tenho que amar o outro. Eu tenho que perdoar os defeitos do outro. Tem mais difícil do mundo, hein? Só conseguiremos mediante a graça de Deus. É o auxílio de Deus, a força de Deus é que nos dá essa graça. Mas Deus precisa olhar para nós e ver que a gente está tentando subir a escada. Pedir. Dá-me, Senhor, um coração misericordioso. Dá-me um coração que perdoa. Dá-me um coração que tenha compaixão. Dá-me um coração que entenda a miséria do outro. Dá-me um coração que perdoa a miséria do outro. É um exercício que a gente tem que fazer, é uma oração que a gente tem que ter. Mas quando estiver muito difícil, se estiver com o coração muito machucado, às vezes você tem que dar um passo para trás. Se afastar. Pedir a Deus socorro, ajuda para curar o seu coração. E depois você retoma. É assim, é normal, faz parte. Nós precisamos de um coração misericordioso. Nós precisamos também de aprender a colocar a miséria do outro no nosso coração, a mazela do outro no nosso coração, e se consumir no fogo do amor de Deus. Para isso, eu e você temos que estar cheios do amor de Deus, entende? Porque é o amor de Deus que consome o defeito, a miséria do outro, e nos ensina a olhar para o outro e ver o que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior. Repito, isto não dá ao outro o direito de continuar com defeito, mas aí é problema do outro. E quanto a nós, não temos que julgar. Nós temos que acolher o outro, não é assim? A gente sabe que a droga não é correta, destrói a vida da pessoa, mas eu tenho que acolher o drogado, não é? A gente sabe que tem muitos pecados aí, pecados públicos, que nós não concordamos, a Sagrada Escritura, nosso Senhor Jesus Cristo não aceita, mas aquela pessoa, o pecador, o defeituoso tem que ser acolhido. Isso tem que ficar claro no seu coração. Vamos rezar? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor tem um coração mais misericordioso que existe. Do seu coração jorrou água e sangue para lavar o pecado de toda a humanidade. O Senhor disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, feridos, machucados, em mim vocês vão encontrar descanso. O Senhor é a misericórdia do Pai. Todos nós iríamos para o inferno se não fosse o seu sacrifício, se não fosse a sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição. Se não fosse a sua vida, os seus ensinamentos, o seu evangelho. O Senhor é a grande misericórdia que nós precisamos. Por isso, aumenta o nosso amor pelo Senhor, aumenta o amor do Senhor em nossos corações, para que a gente possa viver como verdadeiros escolhidos. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, conceda para nós um coração que te ame cada vez mais. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.